finalmente o review dessa obra. Você quer saber sobre a transmissão do Novo Testamento? Você quer saber por que hoje nós temos, sim, o texto original em grego do Novo Testamento? Porque a moda entre os teólogos, né, os acadêmicos descolados aí, de camisinha, slim fit e sapatênis, o consenso deles é que nós não temos mais o texto do Novo Testamento, que esse texto foi perdido. Então eles têm que buscar o texto do Novo Testamento de acordo com o que estiver na cachola deles. Por isso que a gente não tem os melhores textos hoje na tradução bíblica, por causa desses caras. E hoje eu vou te mostrar, eu trouxe para você uma publicação, corre para comprar, tá bom? Porque ela pode sair, porque a editora é uma editora pequena. Tá? É um livro do Paulo Anglada, Manuscritologia do Novo Testamento. Você quer conhecer como o texto bíblico do Novo Testamento foi transmitido para nós até hoje? Esse livro vai te trazer o básico, ele é a porta de entrada principal. Você quer conhecer sobre o texto grego do Novo Testamento? Você quer trabalhar a crítica textual? É por esse livro que você vai começar. Manuscritologia do Novo Testamento do Paulo Anglada. História, correntes textuais e o final do Evangelho de Marcos, que os modinhas, olha, eles salivam de vontade de tirar essa parte, que comprovadamente está nos melhores textos, eles querem tirar da Bíblia de todas as maneiras. E aí nem percebem, porque tem muito conservador nessa vibe, viu? Tem muito conservador, muitos daqueles que dizem defender o Evangelho, que estão nessa vibe de tirar o final de Marcos. E eles não percebem que eles estão caindo em mais uma cilada do liberalismo teológico. Porque se você batalha para tirar alguma parte da Bíblia, o que você está fazendo? Você está destruindo o texto. Está falando que o texto bíblico que nós temos não é um texto bíblico, que não é infalível, que ele tem problemas, ou seja, é exatamente o que os liberais querem. E esse livro aqui, ele te apresenta a transmissão do texto de uma forma muito imparcial, tá? Colocando por A mais B sem rabo preso, que é muito diferente de muitos materiais aí de manuscritologia que são padrão na academia. Então vamos lá. Manuscritologia do Novo Testamento do Paulo Anglada, lembrando que esse livro, mesmo sendo introdutório, ele faz parte da bibliografia da formação completa em teologia do Nascido de Novo. Isso mesmo, o nosso curso, a nossa formação completa, onde você aprende do básico até o avançado. Você vai aprender como Deus escolheu se revelar através da revelação geral, revelação especial, como os autores inspirados documentaram essa revelação especial, e com isso nós temos a Bíblia. E aí você vai ter o quê? Você vai ter manuscritologia do Novo Testamento, você vai ter crítica textual bíblica. Exatamente, porque a crítica textual ela critica. Então ela diz que não tem o texto original e que eles vão criticar, eles vão trabalhar para chegar no texto original. Quando a crítica correta, bem feita, diz, não, nós temos o texto original e nós vamos te explicar por que ele é o texto original. Tá bem? Então nós ensinamos isso, ou seja, te ensinamos do básico, de como Deus escolheu se revelar, até o avançado, que é você poder provar qual o melhor texto grego do Novo Testamento e poder ter condições no grego, no hebraico, a fazer sua própria tradução das línguas originais da Bíblia. Já pensou? Você pegar uma tradução como a RA, bom, esse versículo da RA está bem traduzido, você vai nos originais, você faz a exegese nos originais e pode mergulhar no profundo de Deus para sua vida e nunca mais vai ser enganado por certas pessoas aí que só querem mercado com a palavra de Deus. Bom, link está aqui na descrição ou no QR Code aqui da tela. Vamos para o Manuscritologia do Novo Testamento. Dá para ver que eu sou maluco por esse livro. Eu tenho ele no Kindle, que é onde eu li ele 4 vezes, e tenho ele agora, acabei de comprar a versão impressa. Repito, corra comprar esse livro. Vamos colocar o link para vocês lá no nosso grupo de indicações do WhatsApp. Nesse QR Code da tela ou no link aqui você tem nosso Linktree. Entra no nosso grupo de ofertas que nós vamos mandar para você o link para você comprar essa maravilha aqui. Porque ele é editado por quem? Pela Nox Publicações. Então o que acontece? É uma editora pequena, então ela imprime. Aí tanto que antes ela era, se eu não me engano, em capa dura esse livro, agora ele é capa simples. Então o que acontece? Ele traz os livros do nosso querido Paulo Anglada, um grande homem de Deus. Na realidade é a editora que publica os livros dele.
O que acontece? Como é uma editora pequena, a qualquer momento esse livro pode ficar em falta e eles demorarem para reimprimir ou até mesmo nem reimprimir. Porque para a panelinha acadêmica esse livro é uma verdadeira pedra no sapato. Então é aquela história, né? O academicismo brasileiro a gente sabe, se você não falar amém para aquilo que eles falam, eles vão querer te enterrar bem fundo, por mais que você diga a verdade. Bom, Paulo Anglada, Manuscritologia do Novo Testamento, vamos ver na versão impressa, vamos deixar o nosso Kindle aqui. História, correntes textuais e o final do Evangelho de Marcos. Os leitores modernos do Novo Testamento frequentemente se deparam com colchetes e notas explicativas, indicando que determinadas frases, versículos ou mesmo seções inteiras, como a passagem sobre a mulher adúltera em João 7:53 até 8:11, né? 7:53 até o 8:11, e os últimos 12 versículos do Evangelho de Marcos não se encontram ou se encontram de forma diferente nos manuscritos originais ou nos melhores manuscritos. Como entender essa questão? O que está por trás desses colchetes e observações? Será que o texto do Novo Testamento não merece confiança? De maneira como muitos lidam com o assunto, parece que estamos fadados à incerteza quanto ao texto grego original e que teremos que conviver com milhares de dúvidas acerca das assim chamadas variantes textuais. Os estudantes, pastores, teólogos e especialistas liberais não devem sentir desconforto com o problema. Afinal, eles não acreditam na inspiração, autoridade, inerrância ou na preservação do texto das Escrituras. E quanto aos crentes, estudantes e pastores conservadores, como devem entender e lidar com o relevante tema do texto original do Novo Testamento? Como conciliar a sua doutrina conservadora das Escrituras com a crítica textual ou com o estudo dos manuscritos bíblicos? O que nos diz a história acerca do texto grego manuscrito impresso do Novo Testamento? Quais as principais pressuposições teóricas, históricas e metodológicas que caracterizam as correntes textuais neotestamentárias mais importantes? Afinal, qual é o melhor texto grego do Novo Testamento? Essas e outras questões importantes relacionadas ao texto original do Novo Testamento são respondidas na presente obra. Ou seja, essa adoção do texto chamado eclético é exatamente um exemplo de como a carne prevalece no ser humano, né? Como o ser humano ele tem a queda pela carne caída. Manuscritologia do Novo Testamento, história, correntes textuais e o final do Evangelho de Marcos. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. As Escrituras são o fundamento da fé cristã, cuja pedra angular é Cristo Jesus. A fé reformada tem a sua mais profunda e ampla expressão no brado latino sola Scriptura. Ela não se fundamenta em tradições, na razão, nas experiências ou na subjetividade humanas, nem em supostas novas revelações do Espírito, mas exclusivamente na revelação escrita, inspirada, infalível, inerrante e autoritativa, a Bíblia Sagrada. Entretanto, os documentos originais da Bíblia não foram miraculosamente preservados, ou seja, o que Paulo, o que Pedro, o que os autores bíblicos escreveram. Eles não foram guardados intocadamente em um cofre climatizado para consulta virtual dos estudiosos e tradutores. Eles logo pereceram pelo uso da igreja e pelo efeito do tempo, da umidade, etc. O texto original do Novo Testamento, objeto do estudo desse livro, foi preservado por meio de milhares de manuscritos e papiros, pergaminhos, versões antigas, lecionários e citações dos pais da igreja, os quais diferem entre si em menor ou maior grau. Ou seja, existe o texto original até hoje, nas cópias que nós temos do Novo Testamento. Ponto. Esse livro pretende familiarizar os leitores com a história manuscrita e impressa do Novo Testamento e com as correntes textuais mais importantes, investigando as principais pressuposições teológicas, teorias históricas e metodologias características dessas correntes, além de discutir uma das mais importantes variantes textuais do Novo Testamento, o final do Evangelho de Marcos. Esse livro é magnífico. Revisão Ana Laís Davis, Laís Anglada, editoração e capa Paulo Anglada, primeira edição de 2014, segunda impressão em 2016, tá? Ó, Manuscritologia do Novo Testamento, História, Correntes Textuais e o Final do Evangelho de Marcos, de Paulo Roberto Batista Anglada, 2014, Nox Publicações, todos os direitos reservados, Manuscritologia, Crítica Textual, Escrituras Sagradas, tá? Que prefácio, o índice, uma introdução.
Os leitores modernos do Novo Testamento frequentemente se deparam com colchetes e notas. Aqui é um pedaço do que está lá, ó. Como entender essa questão, os estudantes, pastores, teólogos, assunto e delimitação. Ó. Por manuscritologia do Novo Testamento, designa-se aqui a disciplina geralmente conhecida como crítica textual do Novo Testamento, anteriormente chamada de baixa crítica, em contraste com a alta crítica, que diz respeito aos estudos de caráter histórico e literários, logicamente antecedentes. O termo manuscritologia nos parece mais apropriado por não encerrar a conotação crítica, mais adequada aos pressupostos teológicos do método histórico crítico racionalista do século XIX, do que os pressupostos teológicos conservadores. Manuscritologia do Novo Testamento, portanto, é a ciência que se dedica ao estudo dos manuscritos do Novo Testamento com vistas à identificação do texto original inspirado, os autógrafos. A disciplina inclui o estudo do material empregado na composição dos livros antigos, das fontes documentais, da história do texto manuscrito e das edições impressas, bem como das pressuposições, teorias históricas e metodologias empregadas por diferentes escolas textuais. Então, problemas de situação, e aí a gente vem, né? História do texto, aqui ele vai explicar desde do quê? Desde lá do Novo Testamento, desde Atos, como o texto chegou até nós. Ó. Então, Igreja Antiga, e olha, ele define, ele coloca a lista dos manuscritos, evidências documentais representativas quanto à procedência, evidências documentais qualitativas conflituosas. Aí ele chega à Idade Média, que é a padronização do texto, a reforma para padronização do texto Reciptos. Aí ele vai explicar, né, o Novo Testamento de Erasmo de Roterdã, edições de Stefanos e Beza, edições de Stefanos, edições de Teodoro Beza, edições poliglotas, poliglota de Antuérpia, poliglota parisiense, ou seja, ele vai pegar vários textos e vai trazer para a gente. Edições dos irmãos Elzevir, pós-reforma, acúmulo de evidências textuais, edições do texto Reciptos com evidências textuais no aparatos, John Fell, John Mill, Ludolf Custer, Edward Wells, Isaiah Thomas Jr., Frank Skaualter, edições tendendo ao texto minoritário, que a coisa já começou a desviar. Ó. Moderno, predomínio dos textos ecléticos e reações à escola de Westcott Hort. Predomínio dos textos ecléticos. Então aqui ele vai contar na história do texto toda a história até o texto chegar aqui, ele vai dar, olha isso. A classificação de von Soden pode ser representada como segue, olha. Pelo menos 3 estudiosos católicos romanos do século XX merecem atenção aqui, por terem editado textos do Novo Testamento. H.J. Vogels, Augustin Merck e José Maria Bovel. Heinrich Joseph Vogels publicou entre 1922 e 1955 4 edições do texto grego neotestamentário com detalhado aparatos, incluindo unciais, minúsculos e versões latinas e siríacas mais antigas. Dos textos editados por esses estudiosos católicos, este é o que menos se distancia do textos Reciptos. Edições maiores recentes, The International Greek New Testament Project. Novo Testamento Graecum Editio Critica Maior. Ruben Swanson, The New Testament Greek Manuscripts. Reações internas à crítica textual à teoria de Westcott Hort. Ecletismo religioso. Desenvolvimento de métodos estatísticos e quantitativos. Reações externas à teoria de Westcott Hort, em defesa do texto Receptus, defesa do texto majoritário, a história da disciplina no Brasil, compêndios de manuscritologia, artigos em obras coletivas e revistas teológicas, o minúsculo Calogeras. Finalmente, cabe mencionar a existência de pelo menos um manuscrito grego no Brasil. Trata-se de um minúsculo contendo os 4 evangelhos do século XI ou XII, com 234 folhas, que se encontra na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Esse manuscrito foi doado à biblioteca no dia 24 de julho de 1912 pelo doutor João Pandiá Calógeras e aparentemente nunca foi estudado ou catalogado. Mas informações sobre esse manuscrito minúsculo brasileiro, que podemos chamar de manuscrito Calógeras, podem ser encontradas em um artigo escrito por Bruce Metzger, da Revista Teológica do Seminário Presbiteriano do Sul, quando da sua passagem pelo Brasil em 1952.
Aí a gente vem para o capítulo onde ele vai o quê? Estruturar e explicar cada linha de texto. Ele começa pelo texto recebido. Ó, a primeira corrente manuscritológica significativa do ponto de vista cronológico é aquela que sustenta o texto receptus como expressão praticamente perfeita do texto original do Novo Testamento. É importante, entretanto, observar algumas distinções internas. A primeira expressão do texto grego do Novo Testamento, conhecida pela expressão textos receptus, embora praticamente empíricas em relação ao volume de manuscritos hoje conhecidos, representava, pelo menos em termos gerais, o texto bizantino tradicional ou eclesiástico, isso é, o texto geralmente em uso na época de Erasmus. Ximenes, Beza, Stefanos e demais editores do TR lançaram mão dos manuscritos a que tinham acesso e consideravam mais representativos no texto em uso pela igreja da época. Não conhecendo os milhares de manuscritos hoje disponíveis, eles não tinham como posicionar-se nem a favor do texto hoje conhecido como texto receptus, nem a favor do texto realmente majoritário. Atualmente, contudo, é possível distinguir pelo menos dois grupos de defensores do texto receptus. Uns poucos, como Rios, apresentam defesas mais eruditas da posição que sustentam e não parecem fazer distinção rígida entre o texto receptus e o texto majoritário. A maioria, entretanto, geralmente associada ao fundamentalismo, de modo geral, apresenta as defesas mais populares do TR relacionadas com a versão King James, chegando a defender o que chamam de dupla inspiração dos autógrafos e da versão autorizada. Ou seja, eles acabam encarando a King James como um dos textos originais. Entendeu? Então isso é um pouco exagerado, entendeu? Como é o caso de Peter Hoekman. Esses fazem questão de não ser confundidos com os defensores do texto majoritário. A breve apresentação e avaliação crítica a seguir é baseada especialmente na posição mais bem elaborada de Hughes. E aí você vai encontrar a nota sempre explicando, ó, em Edward F. Hughes, The King James Version Defended, e de outros representantes menos extremados, ou seja, pessoas baseadas em trabalho sério de pesquisa. Mas, pastor, o senhor não falou que os acadêmicos estão errados? Então, mas existem os pesquisadores sérios, que eles não impõem a sua vontade ao texto, e existem os pesquisadores que só querem, que impõem a sua vontade à pesquisa que estão fazendo. Por isso que lá no seminário, aqui no Seminário do Nascido, a gente trabalha e ensina também os métodos científicos, os métodos de estudo. Por exemplo, você tem o método dedutivo, onde se deduz algo e impõe isso às provas, e organiza as provas de acordo com aquilo que você deduz. Você tem o método indutivo, que é o quê? Você recolhe todas as provas, todos os indícios, tá? E essas provas vão te dizer qual é a verdade. Esse é o melhor método. Tem o método especulativo, que chega a inventar algo, entendeu? E depois manipula, não do mesmo jeito do dedutivo. O dedutivo seria um pré-conceito, um conceito inicial antes de analisar as provas. Eu acho que vai ser isso. Aí ele tira a prova nas provas, o dedutivo. Como Sherlock Holmes, por exemplo. Ele chegava no lugar, ele ia lá e deduzia como o cara morria. Aí ele olhava as provas para confirmar o que ele disse. Já o método especulativo, o cara inventa algo e ele manipula as provas. Ele trabalha de maneira desonesta porque ele esconde prova que vai ao contrário. Ele só manipula as provas para dar o resultado que ele quer impor. Entendeu? Isso é muito sério, é muito perigoso. E a gente tem muito, principalmente no academicismo brasileiro, a gente tem muita gente desonesta que estão atrás só de bolsa, né? De dinheiro para investir em pesquisa, e as pesquisas muitas vezes são pesquisas inúteis. Não é à toa que o Brasil não tem sequer um prêmio Nobel para chamar de seu. Então é muito séria a situação da academia no Brasil. E aqui no Seminário Nascido de Novo a gente te ensina esses métodos de pesquisa para que você possa fazer a pesquisa da maneira correta. Para que você pegue, por exemplo, o texto grego. Agora a matéria de grego do curso nós transformamos em um curso separado. Então tem o curso dentro da nossa formação completa de grego que você ganha como bônus, um curso com certificado separado, tá? Onde você aprende o grego profundamente
e você tem um curso de crítica textual e manuscritologia do Novo Testamento, para você saber que texto original, nas línguas originais, você deve trabalhar e dar mais atenção. Então, tudo isso a gente ensina dessa maneira aqui no Nascido de Novo. Ou seja, se eu estiver falando para você que o texto recebido é o texto mais confiável entre as edições brasileiras, você não vai acreditar em mim. Você vai ter condição de ir lá nas provas, lá nos indícios e tirar a tua condição. É esse tipo de aluno que a gente forma aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo, na nossa formação completa em teologia. A doutrina da inspiração, né? Ó. Com relação à doutrina da inspiração, proponentes mais competentes e moderados dessa corrente, como Rios, sustentam a doutrina reformada tradicional, segundo a qual a inspiração verbal se aplica apenas aos autógrafos. Outros, contudo, como já foi mencionado, sustentam que a inspiração se aplica não apenas aos autógrafos, mas às próprias versões, particularmente à versão autorizada, King James. A defesa que esses últimos fazem do texto recípito tem o propósito explícito ou implícito de defender essa versão específica das Escrituras. Outras versões são muitas vezes consideradas não meramente inferiores ou deficientes em relação ao texto grego usado ou ao método de tradução empregado, mas tidas como teologicamente heréticas, malignas ou mesmo diabólicas. Ou seja, eu já fui dessa escola. Eles tratam, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada como uma figura, como uma tradução herética. Tratam a NVI como uma tradução herética. Quando, na realidade, essas traduções são traduções que têm seu uso e, sim, elas trazem o geral da palavra de Deus, sim. Então, elas têm o seu uso. Já o pessoal mais sério entende isso. Olha, teorias, interpretação da doutrina, preservação do texto manuscrito, metodologias, conclusões. Aí a gente chega nos textos ecléticos, pressuposições teológicas e filosóficas, o emprego dos mesmos princípios textuais clássicos, que vai tratar do Westcott Hort, teorias históricas, argumento da conflação, argumento da genealogia. Outro argumento considerado chave da teoria de Westcott Hort, detalhe, Westcott Hort nunca colocaram a mão em um manuscrito. Nunca cotejaram. O que é cotejar um manuscrito? Você pega o manuscrito em grego e você confere as letras. Letra por letra você confere. Entendeu? Então eles nunca analisaram um manuscrito. Mas eles desenvolveram toda uma teoria que um monte de gente seguiu, né? Outro argumento considerado chave na teoria de Westcott Hort para demolir a superioridade numérica do texto majoritário é baseado no conceito de genealogia dos documentos. Com esse argumento, eles reduziram a grande massa de manuscritos bizantinos a uma família derivada de outros manuscritos, enfraquecendo assim o peso de seu testemunho. Os tipos ou famílias textuais concebidos por eles podem ser ilustrados do seguinte diagrama. O diagrama está aqui. E aí que tem um detalhe, pessoal. Westcott Hort, você tem cartas que o Hort mandou para o seu filho, ele se colocando. Hort não era cristão, ele não era um homem de Deus. E a missão dele, ele usou um método especulativo no trabalho dele. Porque ele fala que ele entrava nesse trabalho para destruir o texto recebido, para destruir a inerrância das escrituras. Então é baseado no trabalho desses caras que os ecléticos costumam trabalhar, entendeu? A inexistência de variantes sírias anteriores a Crisóstomo, a recensão de Luciano, metodologias, o método das evidências internas, regras básicas, aí a conclusão. Aí a gente vem ao quê? Ao texto majoritário, que na minha opinião é o melhor texto, é o texto mais confiável do Novo Testamento que nós temos hoje. Então temos o Hodges e Farstad, Maurice e Pierpont, entendeu? Que inclusive é usado no nosso curso de grego. Pressuposições teológicas e filosóficas, doutrina da inspiração dos autógrafos, a doutrina da preservação dos textos inspirados, interpretação das evidências textuais do século II e V, explicação para a inexistência de manuscritos tipicamente majoritários desse período, leituras tipicamente bizantinas anteriores a Crisóstomo, metodologias, olha, consenso de testemunhas ou número, variedade de evidência ou catolicidade, respeitabilidade das testemunhas ou qualidade, olha, evidência de passagem inteira ou contexto, considerações internas ou razoabilidade, princípio numérico, reconstrução genealógica, os métodos quantitativos, Cowell,
Claremont Profile, conclusão. Ó, aí vem o exemplo prático do Evangelho de Marcos. Olha. O final do Evangelho de Marcos é um caso de estudo adequado para ilustrar as questões textuais enfrentadas pelos estudantes do Novo Testamento. 5 possibilidades principais para o final do Evangelho de Marcos encontram algum suporte textual. O final longo, tradicionalmente presente nas traduções do Novo Testamento, incluindo os versos 9 e 20, encontrado na grande maioria dos manuscritos. O final longo, contendo uma interpolação entre os versos 14 e 15, conhecida como Freer Legion, presente apenas no uncial W, o final curto, presente no Códice Bobiensis. Contudo, eles relataram brevemente a Pedro e aos que estavam com ele tudo o que lhes fora dito, e depois disso, o próprio Jesus enviou por meio deles, do Oriente até o Ocidente, a sagrada e imperecível proclamação da salvação eterna. E 4. Os 2 finais, longo e curto, presentes em 4 unciais, 2 minúsculos, 1 lecionário e 4 versões. E 5. O final abrupto no verso 8, principalmente nos unciais, né? Aí a gente tem os sinaíticos vaticanos, defendidos atualmente pela maioria dos críticos textuais, aparatos da SBU. Só podia ser o texto da SBU, né? Que defende o final curto. Por que eles defendem o final curto? Porque eles usam textos, por exemplo, os sinaíticos, os vaticanos, você vê que tem um lugar para colocar o final de Marcos. E como o pergaminho era muito caro na época, eles não deixariam espaço em branco. Eles não terminaram o trabalho. E aí eles querem tirar de toda forma por causa de meia dúzia de texto de péssima qualidade. E o livro aqui, ó, ele vai citar Tregleres, Tischendorf, ou seja, ele vai explicar com todos os detalhes. Tá? Então, perceba, segundo o aparato do que fala que acaba ali abruptamente no verso 8, que é o quê? É o texto, é o aparato da versão da UBS, Sociedades Bíblicas Unidas, da qual quem faz parte, vamos ver se vocês sabem, a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então vamos dar uma olhadinha sobre esse texto, o que é esse texto da SBU. Nós temos hoje 2 textos na moda para se traduzir Bíblia, e esse livro aqui, ele mostra para a gente quais são esses textos. Ó. Um dos textos gregos do Novo, até vou marcar aqui para a gente voltar na página, que a gente está aqui, nós precisamos ver mais lá no fundo. Um dos textos gregos do Novo Testamento mais usados atualmente é o de Eberhard e Erwin Nestle, publicado pela primeira vez em Stuttgart em 1898. O texto dessa edição, como o próprio Nestle reconhece, é baseado em uma comparação de 3 edições. Ou seja, esse texto aqui ele não era baseado em um material que são os textos originais, entendeu? Não, ele já pegou o trabalho de outro. É baseado em uma comparação de 3 edições, a de Tischendorf, a de Westcott Hort e Weymouth. Tá aqui, ó, 196. Nestle, Introduction to the Textual Criticism of the Greek New Testament. Página 23. É aqui que o próprio Nestle avisa isso, de onde ele tirou o texto da SBU, esse texto que é tão badalado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Mas vamos lá, vamos continuar, porque essa daqui foi a primeira, vamos falar, pastor, mas isso foi a primeira edição, então vamos ver aqui. Ó. Nas edições seguintes, a partir de 1901, o texto de Weymouth foi substituído pelo texto de Weiss, 197, conforme Kenyon, Handbook of the Critical Criticism of the New Testament, e J. Van Burgen, The Ancient Text of the New Testament. Tem 2 referências explicando isso. Dessas 3 edições, Nestle escolhia a variante sustentada por 2 delas, colocando as demais leituras na margem. Para você ter uma ideia, esse é o método científico que eles tanto arrotam para dizer que o texto de Nestle Aland e SBU são superiores. Eles pegavam 3 textos de qualidade, sei lá, e aí o que tinha em 2 daqueles textos eles pegavam. É esse o método científico que eles trabalhavam. Mas vamos lá. Com esse método não muito científico, na avaliação de Gregory, 199, referindo-se ao método usado por Nestle, Gregory afirma: eu não gosto da maneira pela qual ele toma as decisões com relação ao texto. Gregory, Canon and Test of the New Testament. Baseado na maioria de 3 edições anteriores, Nestle rejeita a grande maioria de cerca de 5.000 manuscritos do Novo Testamento por entender que as testemunhas não devem ser contadas,
mais avaliadas. Mas baseado em quê? É isso que o pessoal do texto eclético cai do cavalo. Porque eles vão trazer coisas extremamente subjetivas, totalmente subjetivas. 200, ó. Então, Nestle rejeita a grande maioria de cerca de 5.000 manuscritos do Novo Testamento por entender que as testemunhas não devem ser contadas. Olha a notinha 200. De onde o Anglada tirou isso? 200. Além desse texto, Nestle também publicou em 1919 uma quarta impressão da edição de Scrivener do texto de Stefanos de 1550. Então, ele publicou separado porque ele não queria misturar. O texto de Nestle Aland permaneceu relativamente inalterado até incluindo a 25ª edição, publicada em 1968. A 26ª edição, publicada em 1979, passou a adotar praticamente o mesmo texto publicado por quem? Pela UBS, a SBU, Sociedade Bíblica Unida. Tá aqui, ó, 201, vamos ver, ó. Ver também o capítulo 3, Exposição e Crítica da Teoria de Westcott Hort adiante, que explica isso aqui com detalhe. Outra edição eclética muito utilizada atualmente é o The Greek New Testament, editada por um comitê internacional. Está aqui, ó, 202. Na terceira edição, composto por Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini e Bruce Metzinger e Allen Wilkgreen. Editada por um comitê internacional e publicada pela United Bible Societies, Sociedade Bíblica Unida. A obra já alcança sua quarta edição, 2003. A primeira foi publicada em 1966, a segunda 68, a terceira 75 e a quarta em 93. A última edição tem como editores Barbara Aland, Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo Martini e Bruce Metzinger, e foi publicada em conjunto por Deutsche Bibel, mas é alemão, e United Bible Society. A obra já alcança sua quarta edição e tem sido usada por teólogos, estudantes, pastores, exegetas e tradutores do mundo inteiro. O texto da UBS segue a teoria de Westcott Hort, sendo que as variantes incluídas no texto são determinadas pela maioria do comitê, que por sua vez se baseia na maioria de algumas outras edições do Novo Texto Grego. Aqui, ó, 204. Como as edições de Westcott Hort, Nestle, Bover, Merck, Vogels, Tischendorf e von Soden, ver a Alan Black, The Greek New Testament, terceira edição, United Bible Societies. Da segunda para a terceira edição, em apenas 3 anos, ele mudou, tá? Embora a terceira edição só tenha aparecido em 1975, ela já estava pronta desde 71, como prova o comentário textual editado por Metzinger em 1971, baseado nessa edição. Então, para não ficar feio que eles fizeram ela só em 3 anos, entendeu? Eles deram uma segurada para soltar. Mas aí um dos envolvidos já pegou ela e falou, vou botar meu livro atualizado, hein? Ele já pôs até uma versão que nem lançada tinha sido feita. Olha, método acadêmico que seria o quê? Olha, ovacionado aqui no Brasil, na academia brasileira, viu? A mesma comissão alterou o texto em mais de 500 lugares. Alan Black, The Greek New Testament. Embora não tenha sido descoberto nenhum manuscrito importante nesse período, ou seja, não teve nenhuma descoberta de nenhum manuscrito. Um códice diferente aqui, descobrimos tal manuscrito, então tem que mudar o texto grego. Não, eles mudaram porque estava errado. A quarta edição, entretanto, manteve inalterado o texto da terceira edição, idêntico ao de Nestle Aland 26, com exceção de algumas pontuações e capitalizações. Tá? 207. Ver J.K. Elliott, The Fourth Edition of the United Bible Society's Greek New Testament. O aparatus do texto da UBS apresenta uma coleção bem menor de variantes, 1437 na terceira edição e 1428 na quarta. Usaram menos variantes, menos versões. Então você tem várias variantes, você tem ali várias versões de um determinado texto. O que eles fizeram? Eles enxugaram, eles não pegaram mais para estudar, eles pegaram menos. O aparato do texto da UBS apresenta uma coleção bem menor de variantes, 1437 na terceira edição, 1428 na quarta, do que o aparatus do texto de Nestle Aland, mas o número de testemunhas relacionadas por variante é maior. Ver a avaliação crítica da quarta edição do texto da UBS em J.K. Elliott, The Fourth Edition of the United Bible Societies, tal.
Ver também Allen, The Greek New Testament is Present and Future Editions. Segundo Allen, tanto a 26ª edição de Nestle Aland apresenta cerca de 20 variantes por página e a terceira edição da UBS contém apenas 1,6 variantes por página. Então é um livro, queridos, que vai trazer para vocês uma profundidade única. Vai ajudar vocês a ter uma ideia da manuscritologia. Aí vocês já vão poder ir para material específico, para material pesado, material acadêmico, como, por exemplo, as obras citadas aqui na nota dessa obra. E você também vai poder ir para os materiais em português, como o do professor Wilbur Pickering, que são obras, assim, magníficas. Ó, então, voltando aqui ao texto de Marcos, tá vendo? Que eles levam em conta o aparato da UBS, evidências externas, que omitem os versos 9 e 20, o final curto, contém os versos 9 e 20 com algumas marcas, contém ambos os finais, as versões, olha. Contém versos 9 e 20 normalmente. Os pais da igreja aqui que falaram disso, o testemunho do Sinaíticos e o Vaticanos sobre o final de Marcos. Olha aqui, ó, o que eu disse para vocês. Então você tem a imagem. Final de Lucas, início de João, tá vendo? Vou até pôr aqui o que está escrito, ó. As imagens a seguir mostram o que ocorre no final de Mateus e início de Marcos, em comparação com o que acontece no final de outros livros. Por quê? Lembra que eu falei que o papel é muito caro? Era muito caro? O pergaminho era muito caro. Então, eles não deixavam espaço em branco. Então, terminava um livro, já começava o outro na linha de baixo. Então, quando você vê o final de Lucas e o início de João, ó, tá vendo? Eles não deixaram espaço. Quando você chega para o final de Marcos, eles deixaram espaço no Códice Vaticano. Por que fizeram isso? Porque eles não, no mínimo, eles não estavam com a melhor versão desse texto, então eles, vou pegar um depois, e acabaram não colocando. Aí tem o Códice Sinaítico. Códice Sinaítico, a mesma coisa, ó. O Códice Sinaítico também apresenta problemas no final do Evangelho de Marcos. Tischendorf, descobridor do Códice, alerta para o fato de que as 4 páginas entre o final de Marcos e o início de Lucas parecem haver sido escritas por um escriba diferente, tinta diferente do restante do manuscrito. Essas páginas apresentam as seguintes características. As colunas, que continham cerca de 17 letras por linha, passaram a conter 16 ou 15, até chegar a aproximadamente apenas 12 por linha. Aparentemente, na tentativa frustrada de preencher o espaço vago que originalmente deveria conter o final mais longo do Evangelho de Marcos. O que acontece aqui? No mínimo era uma versão que ela não começou bem, começou errada, e aí chamaram outro escriba, vamos aproveitar essa mesma porque o material é caro, para não perder. Aí deixaram faltando um pedaço mesmo, né? Aí evidências internas, relacionadas ao conteúdo, relacionadas ao término do livro no livro 8, conclusão, e aí vem a conclusão brilhante dele, termina também como um gráfico da história do texto impresso do Novo Testamento, então vem Ximenes aqui em cima, até Nestle Aland e Robinson e Pierpont em 1991 e o Nestle Aland de 79 até agora, tá? Sugestões e temas para pesquisa, tá? Bibliografia, essa bibliografia aqui é valiosíssima e aqui no final nós temos o currículo do reverendo Paulo Anglada, entendeu? Um homem que nos brindou com esse e outros materiais dele aqui. E esse é o Manuscritologia do Novo Testamento, um livro que você quer aprender a respeito do texto, da história do texto do Novo Testamento, é isso aqui que eu passo para você, isso aqui que eu te indico para você ter a porta de entrada. Aí, com a própria bibliografia dele, você vai para as obras mais pesadas, as obras mais sérias, tá bom? Mais profundas. Fica aqui minha dica, Manuscritologia do Novo Testamento, um livro que eu indico para todos os meus alunos para começar a sua caminhada sobre a crítica textual ou manuscritologia do Novo Testamento. Até o próximo review. Que Deus abençoe sua vida.